A passagem de hoje é Salmos 32, versículos 1 a 11. Vamos ler juntos. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Selá. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Selá. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Selá. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém. O filósofo Aristóteles disse na Ética: todas as ações humanas têm um propósito, e entre esses propósitos, o mais último e o mais elevado é a felicidade. Sim, todos os seres humanos buscam a felicidade e vivem por ela. No entanto, parece que poucas pessoas nesta terra que buscam a felicidade realmente sabem o que é a verdadeira felicidade. Isso porque as pessoas geralmente buscam dinheiro, honra e, às vezes, saúde para serem felizes. Ao procurar a felicidade nessas coisas visíveis como dinheiro, honra e saúde, elas pensam que, se essas coisas desaparecerem, a felicidade também desaparecerá. Na verdade, não é assim. Dinheiro, honra e saúde acabam em algum momento. Se isso acabar, a felicidade realmente desaparecerá. Se buscarmos a felicidade através disso, nunca encontraremos a felicidade. Então, como podemos obter a verdadeira felicidade? A passagem que lemos hoje nos ensina este fato. De onde vem a verdadeira felicidade? O salmo de hoje é tradicionalmente o segundo dos 7 salmos penitenciais. A oração de Davi, confessando seus pecados e se arrependendo, é a passagem de hoje. Mas a passagem de hoje não nos diz apenas uma oração de arrependimento. Ele contém um fato importante que devemos saber através da oração de arrependimento, uma lição importante que devemos aprender através da oração de arrependimento. Se você olhar para o título do salmo de hoje, está escrito Masquil de Davi. A palavra masquil significa sabedoria, instrução e ensinamento. Em outras palavras, a passagem de hoje não é apenas uma oração de arrependimento de Davi, mas também um poema de sabedoria que ensina algo através do arrependimento de Davi. Se você olhar para o início da mensagem, Davi está declarando uma coisa importante que está conectada ao arrependimento ao mesmo tempo em que se arrepende. Isso é bênção. É uma declaração de bem-aventurado. Esta bênção, Ashrei, é a felicidade fundamental que a Bíblia fala, que os humanos devem agarrar e perseguir. Em outras palavras, a passagem de hoje está nos dizendo que ser perdoado por Jeová através do arrependimento é a bênção mais fundamental que os humanos devem obter e a maior que devem buscar. Vamos ler juntos os versículos 1 e 2 da passagem de hoje. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Amém. Davi descreve o perdão dos pecados em 3 formas. A transgressão é perdoada. Isso significa que a quebra do pacto com Deus foi resolvida. O primeiro pecado da humanidade foi quebrar a promessa com Deus.
Comer o fruto que Deus disse para não comer, quebrar aquela promessa, é o pecado da humanidade. E diz que foi resolvido. E expressa: pecado é coberto. Isso significa que Deus cobriu o pecado para que não o questione novamente. E também aparece a expressão: não é condenado pelo Senhor. Isso significa que ele não será considerado culpado no tribunal, ou seja, não será responsabilizado. Davi resolveu o problema do pecado dessa forma. Ele declara que resolver o problema do pecado é uma bênção. Então, que tipo de pessoas resolvem esses problemas de pecado? O versículo 2 diz que aquele em cujo espírito não há engano, ou seja, uma pessoa sem engano no coração, é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto e que não é condenado pelo Senhor. O perdão dos pecados é uma graça unilateral que só Deus pode fazer e só vem de Deus. Mas existe uma premissa para receber essa graça. É sinceridade, que não esconde seus pecados diante de Deus. O versículo 2 está dizendo isso. É confessar e admitir seus pecados a Deus, ou seja, arrepender-se. O que aconteceria se você não admitisse, confessasse e se arrependesse de seus pecados? Davi ficou em silêncio diante do pecado. Então, nos versículos 3 e 4, ele descreve as dificuldades que enfrentou da seguinte forma. Vamos ler juntos os versículos 3 e 4 de hoje. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite, a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Selá. Amém. O ato de esconder e não admitir o pecado aparece em silêncio. A expressão de orgulho teimoso é o silêncio. Se você olhar para o primeiro momento de crime que aparece em Gênesis, Adão se esconde, embora Deus o procure. Ele estava em silêncio. A primeira transgressão de Adão foi a de estar em silêncio e evitar o pecado. O silêncio nunca pode ser um estado pacífico. Em vez disso, agrava o problema. Mesmo entre casais, algumas pessoas precisam resolver os problemas expondo-os e discutindo-os, enquanto outras não dizem nada. Eu sou este último. É por isso que minha esposa fica muito frustrada. Quando surge um problema, eu não falo e fico em silêncio. Mas por causa desse silêncio, o coração da outra pessoa queima ainda mais. Então eu tento corrigir muito isso também. Isso porque o mal-entendido se acumula ainda mais se você não falar. Hoje, a Bíblia também nos diz que, quando ficamos em silêncio diante do pecado, o silêncio não resolve o pecado, mas agrava o problema e leva à fraqueza física e à dor espiritual. Quanto mais você esconde seus pecados de Deus, mais sua dor aumenta e você nunca pode escapar dessa dor com a sabedoria humana. Claro, nem todas as razões para o sofrimento humano podem ser atribuídas ao pecado. Não é certo dizer, estamos doentes, coisas difíceis acontecem, coisas que não podemos resolver, são todas por causa dos meus pecados. Em vez disso, conectar tudo ao pecado é um pensamento supersticioso. Dizemos afastar o mal ou evitar o azar. Não está certo conectar incondicionalmente o pecado e a realidade do nosso sofrimento, perguntando que mal cometemos. Mas é aceitável para nós que o pecado humano esteja muito perto do sofrimento humano. Não há fumaça sem fogo. Não está errado dizer que a dor chega ao nosso lugar de vida, porque há muitos pecados que devemos confessar. Somos pecadores por natureza e ainda somos pecadores agora. Deus nos justifica, não que não sejamos pecadores. É por isso que devemos ser humildes diante de Deus e do mundo todos os dias. Por que a Bíblia diz para sermos humildes? Porque diz para nos humilharmos. Isso porque somos originalmente pecadores, que não merecem ser reconhecidos assim, que não merecem ser chamados de justos. Esquecendo essa identidade e enganando-me como justo, problemas podem surgir em nossos lugares de vida. Ainda somos pecadores, mas somos considerados sem pecado.
Esta é a graça experimentada por aqueles que aceitaram Cristo como seu Salvador. Davi tomou a esposa de Urias e mandou Urias para a guerra para morrer. Ele cometeu adultério e assassinato. Mas Davi ficou em silêncio. Então, ele experimentou coisas de dor que ele não podia experimentar. O que Davi deve fazer agora? É se arrepender. É confessar e admitir seus pecados. Não há outro caminho senão voltar para Jeová, na dor de querer desistir de tudo na vida. Felizmente, Davi quebra seu silêncio nessa dor espiritual e física e confessa seus pecados a Jeová. Então, se você olhar para a segunda metade do versículo 5 de hoje, você pode chegar a esta confissão depois de confessar seus pecados diante do Senhor. Tu perdoaste a maldade do meu pecado. Amém. Santo Agostinho orou em suas confissões: Senhor, nossos corações estão inquietos, até que encontrem descanso em Ti. Nossos corações estão inquietos, até que encontrem descanso em Ti. Davi estava longe de Deus, escondendo seus pecados na dor de ossos quebrados e fluidos corporais ressecados. Essa imagem simboliza a inquietação do coração humano. O verdadeiro descanso só pode ser encontrado em Deus. Portanto, voltar para o Senhor, o arrependimento, é o único caminho para o verdadeiro descanso e a verdadeira felicidade. Davi percebeu isso. Como Davi experimentou a graça do perdão dos pecados, ele está exortando todas as pessoas piedosas a orar e se arrepender através dos versículos 6 a 11. Ele está ensinando que ir ao Senhor do pecado é a verdadeira bênção para nossas vidas. Que graça recebemos através disso! Encontramos o Senhor, que é nosso refúgio, e percebemos o caminho da vida sábia. Não é este o conteúdo da bênção que todos os seres humanos querem fundamentalmente? A proteção de Deus Todo-Poderoso, e o novo caminho de vida, e o propósito de vida que Deus nos ensina. Essa é a verdadeira bênção que podemos desfrutar. Esta bênção pode ser obtida através do perdão dos pecados e do arrependimento. Amados, arrepender-se não é uma oração que remove uma ou duas dores imediatas. Não é resolver um ou dois problemas. O arrependimento é o processo de alcançar a bênção que os humanos buscam. Então, o que é arrependimento? No Novo Testamento, arrependimento é chamado de metanoia, em grego. Esta palavra não é simplesmente um arrependimento, mas significa uma dedicação total de virar completamente a direção do coração e da vida para Deus. É isso que significa nos arrependermos. No momento em que viramos nossa direção para Deus, o perdão e o amor de Deus correm em nossa direção. Amados, vamos meditar no arrependimento de Davi e na bênção do perdão, e não hesitar em nos arrepender das partes que devemos nos arrepender diante de Deus neste momento. Acredito que hoje e agora é o momento aceitável e o dia da salvação. Não somos animais ignorantes que se arrependem obedecendo relutantemente com freios e cabrestos como cavalos e mulas. Portanto, Deus olha para nós pessoalmente e espera. Espera e espera por nosso arrependimento. Qual é o meu pecado que está em silêncio diante de Deus? Antes de pedir algo a Deus, vamos colocar todos os meus pecados que devo colocar de lado. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Se o verdadeiro arrependimento acontecer, a graça do Senhor se tornará ainda mais intensa. O arrependimento é uma jornada espiritual que começa com a confissão, obtém o perdão e se completa com a obediência. Nesta madrugada, oro para que vocês e eu avancemos até o fim de uma jornada espiritual para obter o perdão de Deus através do arrependimento e alcançar a maior bênção que os humanos podem desfrutar, a bênção fundamental, em nome do Senhor.